Bom, acho que a ideia é a gente falar um pouquinho de cada coisa que apareceu aqui, entender, né, que é esse termo. Alguém falou sobre comunicação, a Silvinha, comunicação para desempatar. Acho que a gente vai falar um pouco sobre construção, habilidades, e conhecimento é tudo que está rolando aqui desde o momento que a gente se propôs a estar aqui junto, né? Desenvolvimento, a Lídia Souza colocou. Então, assim, vamos bater um papo. Eu vou projetar um materialzinho aqui para vocês irem, enfim, se localizando com o tema e também ir guiando aqui a nossa noite, mas fiquem à vontade para interagir, a Renatinha vai me apoiando. É uma responsabilidade estar aqui muito grande, porque já passaram vários profissionais bacanas com conteúdos super interessantes, então é bacana fazer parte dessa corrente. Tem amigos aqui que me acompanham em outras frentes, e vamos juntos aqui fazer uma boa experiência. Eu estou fechando nesse momento o chat, tá, Renatinha? Tá, mas podem continuar mandando, pessoal, que aí eu vou lendo para ela, tá bom? Isso aí. Vocês vão se vendo aí, vai vendo a tela no cantinho, já está projetada, eu vou começar. Então, vamos lá nessa nossa história de oficina de repertório. E aí eu vou me apresentar um pouquinho mais. Acho que agora foi. Então, atualmente, eu estou como executiva na área de experiência do cliente, uma empresa de telecomunicações, mas eu carrego também uma especialidade em comunicação, gestão de pessoas e cultura organizacional. Daqui a pouco a gente vai começar a entender mais por que a gente fala que carrega. Então, eu tenho 20 anos de mercado corporativo, com vivências nas áreas de comercial, treinamento e desenvolvimento, marketing, endomarketing. E a minha experiência foi em algumas empresas de diferentes segmentos. Então, atualmente eu estou na Vivo, já passei pela Oi, passei pela Companhia Brasileira de Multimídia, que é uma empresa, na época, proprietária de vários jornais de comunicação impresso, Jornal do Brasil, Gazeta Mercantil. A Dufre do Brasil, que é a empresa bastante conhecida no Brasil para quem viaja, né, para o exterior e passa ali naquele momento do free shop. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Market Building, que era uma empresa de gerenciamento predial. Banco Bradesco e Paranabanco, que foi minha primeira experiência como estagiária. Sou criadora da Cadê Seu Repertório, que é a conta e o movimento que está me fazendo estar aqui com vocês hoje. E aí vamos falar um pouco de acadêmico. Atualmente, eu sou estudante de psicologia, depois de mais de 20 anos aí de iniciar a primeira graduação, voltei para essa cadeira. Sou pós-graduada em comunicação empresarial, tenho um MBA em gestão de pessoas e sou bacharel em administração de empresas, que é um pouquinho do que eu falei lá na minha apresentação de 3 itens. E aí, vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre essa história de repertório. E aí, Renatinha, vamos começar aí a nossa dinâmica de perguntar para quem quiser contribuir o que é repertório para você. E aí eu deixo para vocês aí no chat o que vem de repertório. Ó, a Rafa falou vivências. Vou contar suas vivências. Conhecimento adquirido, a Márcia falou. A Beatriz falou desenvolturas. A Michele também falou sobre conhecimento. Tudo que compõe experiências adquiridas. O Gilinho, conhecimento tácito. Conjunto de experiências e memórias e palavras, a Silvinha disse. Conhecimento armazenado, o Adriano. Experiências e conhecimentos adquiridos, a Andrea falou. Então, boa noite, né? Vocês já sabem tudo, a gente está encerrando por aqui e todo mundo já está aí super
já está super empenhado no que a gente quer conversar. A Tayane falou toda a nossa bagagem de conhecimentos e experiências ao longo da vida. Vocês estão arrasando. Então, vamos aqui falar um pouquinho o que tem aí na literatura, o que o dicionário diz para a gente que é repertório. Então, é a grande organização dos assuntos num formato que facilite a consulta. É uma das primeiras explicações. Depois a gente vem também um muito conhecido, que é o conjunto de composições musicais escritas ou interpretadas por artistas. Que muita gente, numa primeira palavra sobre repertório, fala isso. Ah, repertório é quem canta, repertório é de músico, repertório de música, enfim. E tem um dos significados que para a gente é muito importante, que é repertório é um conjunto de conhecimentos. E foi a partir dessa definição, dessa explicação de repertório, que a gente entende que esse é uma importante característica, um importante tema para a gente trabalhar e entender as nossas possibilidades. E aí aqui eu trouxe para vocês 3 tipos, né, do que a gente batiza aí de repertório. Então, a gente diz que existe um repertório pessoal, um repertório acadêmico, um repertório profissional. O que a gente pode dizer que carrega cada um desses? O repertório pessoal é tudo o que compõe a gente desde a hora que a gente nasce, né? Nosso nome, a cidade onde a gente nasceu, histórias da nossa família, vizinhos, o time que a gente torce, um esporte preferido, uma cor preferida, tudo que tem característica pessoal, nossos relacionamentos interpessoais, nossos relacionamentos amorosos, amizade, tudo isso a gente pode considerar que está na caixa de repertório pessoal. Viagens, passeios. Dentro do repertório acadêmico, é toda a nosso currículo escolar, né, desde ali da nossa infância, quando a gente começa na escola, ensino médio, cursos técnicos, o vestibular é um importante momento do repertório acadêmico. Toda essa parte depois de definições de especialização, mestrado, né, essa nossa predisposição, muitas das vezes, a continuar estudando, isso tudo faz parte do repertório. E o profissional, como o nome já diz, e é muito mais, né, o nosso olhar, depois que a gente fica adulto, a gente olha muito para esse lado profissional, são as nossas experiências profissionais, e aí entra o que a gente fez em empresa, e muitas das vezes entra também algumas atividades que a gente desempenhou que não necessariamente carregam o CNPJ, mas que foi uma atividade que nos traduz profissionalmente. Então, esse aqui é um pouquinho da divisão que eu acho que ajuda a gente a organizar as ideias. E quando eu vou, né, recorrer a cada repertório, para cada momento, para cada situação, a gente procura enxergar dessa maneira para facilitar os nossos temas e a forma que a gente precisa enxergar as nossas habilidades, muitas das vezes, para se apresentar. Então, até aqui, alguém quer fazer um comentário? Vocês querem dividir, enfim, alguma outra visão? Ou eu posso seguir? Vamos lá. E aí a gente vem à pergunta que é para que serve um repertório? Né? Tendo conhecimento de que a gente tem basicamente 3 tipos de repertório, surge essa dúvida e aí a gente pensa o seguinte: em qualquer situação em que a gente precisa se apresentar, é a ele que a gente recorre. E aí, isso é uma coisa que acho que o grande objetivo, né, desse nosso papo aqui, na verdade, é a gente começar a perceber que a nossa vivência, que a nossa história, que a nossa trajetória, né, até onde a idade que a gente estiver. Ah, eu só tenho 25, mas eu já tenho 40, mas não importa, né? Toda a nossa vivência até o dia de hoje já formou um grandiosíssimo repertório. E é para ele que a gente precisa olhar e recorrer em várias situações do nosso dia a dia. Então, uma das principais é quando a gente se apresenta, mas a gente pode usar quando a gente está buscando uma vaga de emprego, quando a gente quer batalhar um novo relacionamento, quando a gente quer estudar alguma coisa e acha que não tem um ensino básico para entrar naquele curso. Isso tudo são características que a gente encontra informações no nosso repertório. Então, a gente pode dizer que um repertório, ele é um portfólio de habilidades para a gente se expressar melhor.
Às vezes a gente mesmo se sabota, né? A gente mesmo se boicota e acha, não, mas eu não tenho experiência nisso, eu nunca fiz isso, preciso que alguém faça para mim. Será que eu não fiz nada parecido durante toda a minha vivência? Será que eu não tenho uma habilidade que me permita? Eu preciso organizar uma festa, quero ajudar uma amiga, preciso montar uma mesa de aniversário. Ah, mas eu não sei fazer nada disso, isso não é comigo. Será que realmente? Será que eu não tenho nenhuma história ali, né, na minha vivência, no meu portfólio de habilidades, nem que tenha sido, eu participei de todos os aniversários do meu sobrinho enchendo bola. Isso já me deixa apta para contribuir com uma amiga numa ocasião de festa, por exemplo. Então, assim, a ideia é a gente desmistificar essa questão também de habilidades e experiências e trazer para o dia a dia, para coisas práticas que a gente já tenha feito e que pode nos ajudar a nos trazer segurança para certos desafios. Então, a gente pode dizer que o repertório é esse grande portfólio de habilidades, como também ele é um arquivo de experiências para a solução de problemas. Às vezes a gente tem que resolver algum problema no trabalho, na nossa vida pessoal, algo relacionado a uma documentação, algo que a gente entenda que somente um advogado, um despachante. Várias vezes, realmente, a gente precisa de um profissional. Mas, às vezes, a gente tem experiências em soluções de problemas parecidos, onde a gente conheceu alguém que nos apresentou uma habilidade, nos apresentou uma possibilidade de enxergar uma solução para aquele problema. E um terceiro ponto é uma plataforma pessoal para o processo criativo. E que, na verdade, eu entendo que essa terceira visão sobre repertório, ela é o que a gente precisa colocar mais luz, porque a gente tem uma grande bagagem de conhecimento durante todos os dias, a todo momento quando a gente está numa conversa. Eu costumo dizer, né, e não é uma coisa que eu criei, a gente escuta isso de muitas pessoas, que a gente não precisa aprender ou sentir que sabe apenas com as nossas experiências, mas várias vezes a gente é muito enriquecido com a experiência do outro. E seja um erro ou seja um sucesso desse outro, isso pode ajudar a gente nas nossas decisões e no nosso processo criativo. Mas a gente precisa estar atento e prestar atenção que qualquer conversa, qualquer contato, qualquer realização, ela faz parte do nosso repertório. Acho que aqui a gente precisa deixar um espaço e ter um olhar para nos olhar de verdade, né? Olhar para dentro da gente, para o que a gente já caminhou, para o nosso conhecimento até aqui, para o que a gente acumulou de experiências, e muitas das vezes a gente atribui um valor muito alto só ao que é formal, né? Só o que é uma formação acadêmica feita por uma faculdade tal, com diplomas tais e reconhecimentos tais, ou que eu preciso ter experiências profissionais em empresas grandiosas, multinacionais, e a gente começa a ficar muito preso e achando que as nossas vivências e as nossas experiências e os nossos exemplos só ocorrem nessas ocasiões, né? Se eu tiver uma chancela, eu preciso ter alguém para me dar esse carimbo de que essa experiência valeu, essa experiência existiu. E a gente esquece de olhar várias situações do dia a dia, várias vivências com amigos, várias questões familiares que nos preparam para vários desafios. E, às vezes, inclusive, para desafios profissionais. Porque aí a gente começa a misturar os relacionamentos e perceber que existe muita sinergia, né? Nós somos um só. Foi-se o tempo em que se falava da Roberta pessoal e a Roberta profissional, né? E as pessoas tinham esse discurso de trazer, não, porque aqui no trabalho, né, eu uso roupas assim, comportadas, mas na minha vida pessoal, eu só gosto de andar de chinelo. Isso pode ter servido para um período, né, de vida, de mercado corporativo, de trabalhos. Quanta coisa já mudou, né? Quantas evoluções tivemos, questões aí, quem tem alguns aninhos a mais e vai pensar sobre as liberalidades, sobre usar uma tatuagem, né, aparente no ambiente de trabalho.
Então, assim, quanta coisa a gente carrega de história nossa ou histórias de relacionamentos que a gente tem e que a gente pode colocar como uma chancela de conhecimento, que a gente pode interpretar, sim, como uma habilidade, não necessariamente lá na nossa empresa, não necessariamente aqui, né, na minha graduação, mas que veio me acompanhando na minha vivência. E olhar para isso, né, para essas experiências com muito valor e começar a enxergar como elas podem me ajudar em outras situações, inclusive as profissionais. Então, esse é um pouquinho né, do para que serve o repertório. E aí a gente segue com a pergunta de como se forma um repertório. Eu acho que eu já dei muita cola, né, em tudo que comentei até aqui, vocês também. E como que se forma? Essencialmente, tendo curiosidade. Né? Por quê? Porque o repertório ele se constrói através de vivências. Ao estudar, ao escolher um livro para a gente ler, ao viajar, conversar, refletir. Um dos grandes aprendizados, ele está no momento que a gente se abre a se relacionar com as pessoas, a conhecer um pouquinho do outro. E aí, mais uma vez, né? Eu só estabeleço esse momento em grandes amizades ou em grandes, né, relacionamentos amorosos. Não, o tempo inteiro a gente está se relacionando. E eu acho que olhar, né, para essas questões do dia a dia, olhar para a forma como a gente lida com os nossos vizinhos, a forma como a gente cumprimenta o recepcionista do prédio onde a gente trabalha, o nosso porteiro, tudo isso vai formando a nossa personalidade e o nosso repertório. Quantas vezes uma conversa de elevador não gera um insight para você chegar no trabalho e dar uma ideia ou contar de alguma notícia? Não, em tal lugar está acontecendo isso sim, já estão vendendo dessa maneira, um amigo meu falou. Será que toda a responsabilidade, né, do meu conteúdo profissional, ele precisa vir apenas de livros técnicos específicos? E aqui não devemos jamais interpretar por um lado de senso comum versus, né, ciência. A gente não está falando disso, mas a gente está falando sobre valorizar as nossas experiências, os nossos contatos. Então, todos os dias, a gente tem contato com algum tipo de conhecimento. E explorar a maior quantidade possível de oportunidades acelera o nosso processo de formação de repertório. Então, às vezes, a gente conhece pessoas e a gente fala assim, nossa, mas ela é tão novinha, né? E sabe tantas coisas. Vamos parar um pouquinho e observar a história, a trajetória dessa pessoa, né? Como que ela se coloca nas relações dela. E várias vezes isso também não tem nada a ver com timidez, né? Isso tem a ver muito mais com observação, como a gente se coloca diante das oportunidades que a gente tem de adquirir um conhecimento. E é isso que a gente precisa cada vez mais exercitar, né? A gente tem falado muito sobre esse novo mundo, né? E não de pandemia, mas o mundo VUCA, que aparece, né, em vários seminários, vários congressos, vários estudos. Esse mundo que é volátil, que é ambíguo, que tem uma série de complexidades, que é o mundo que a gente está vivendo, né? Já deixamos muito para trás a era da informação apenas, estamos vivendo um outro momento. E aí, será que nesse mundo existe tempo para a gente se dedicar aprendendo só com os procedimentos determinados pela grade curricular? Ou a gente deve se abrir a conhecer o que a gente já tem e que já carrega com a gente em várias vivências? Então, a história de ter curiosidade para formar um bom repertório, ela é essencial. A gente precisa ter disposição para fazer isso, né? E prestar atenção nas oportunidades que cercam a gente, né? A gente observar o outro que tem um repertório que a gente valoriza, que conhece de determinados assuntos que a gente gostaria de conhecer, e ir testando, e se lançando, e se abrir para isso. E aí, eu até comentei com a Renatinha, ontem a gente estava conversando sobre o que já passou aqui no movimento Conexão Empatia, e ela comentou sobre um workshop que teve de oratória, inclusive. Acho que não tem nem muito tempo, né, Rê? Depois você vai me completando aí. E aí eu brinquei com ela que repertório, ele é o recheio da oratória. Então, a gente vai
para um curso, né, de oratória, de técnicas de oratória, e a gente vai aprender a se posicionar, apresentar, dicas, truques para sentir, né, mais segurança, para se colocar de forma mais objetiva, para como eu lido com uma negociação, a gente aprende as técnicas. Mas e o recheio para essa oratória? Isso vem do nosso repertório, vem da nossa vivência, do nosso conhecimento, das nossas experiências. Até aqui, tudo bem? Um pouquinho antes de você comentar sobre quando utilizar, né, o repertório, a Silvinha comentou que ela gostou do conceito de ser a plataforma pessoal para o processo criativo. É verdade. E, assim, é um mundo de possibilidades que a gente já carrega, né, dentro da gente. Não vou dar spoiler, mas eu separei uma frase aqui do Murilo Gun para o final, que fala muito sobre isso, né? O quanto a gente tem dentro da gente várias habilidades e conhecimento para deixar a gente uma pessoa criativa. E isso está no nosso repertório. A gente precisa saber combinar tudo isso. Então, agora, eu queria convidar vocês a gente praticar um pouquinho, né, de uma parte do repertório. Para o dia de hoje, eu selecionei uma atividade pensando em repertório profissional, né, que é uma das grandes necessidades, né, geralmente do nosso dia a dia, ou quem está procurando uma oportunidade, ou quem está querendo trocar de emprego, quer melhorar, e eu acho que é uma boa oportunidade para a gente praticar. E aí eu queria propor um exercício com vocês. Eu vou dividir aqui com vocês a ideia. Eu separei 3 oportunidades no LinkedIn de cidades diferentes e que exigem habilidades e formações diferentes. E aí eu gostaria de que vocês, cada um de vocês, escolhesse uma das oportunidades, uma das 3 oportunidades, selecionasse uma habilidade exigida ou desejada nessa oportunidade. Depois que a gente selecionar, e aí nesse momento é sem juízo de valor, assim, sem pensar, não, eu tenho isso comigo. Não, uma habilidade que é exigida e é desejada, que eu posso nem ter muita certeza se eu tenho mesmo essa habilidade, mas que eu gostaria muito dessa vaga e eu gostaria de tentar. E quero procurar no meu repertório se eu realmente não tenho essa habilidade. Porque tem habilidade que é gritante, né, na gente? Ah, não, eu tenho sim. Eu sou uma pessoa com drive de resultado. Eu gosto e sou excelente, sou analítica e trabalho dessa maneira e através das minhas análises eu atinjo o resultado. E isso você sabe na ponta da língua. Mas eu quero que vocês olhem as oportunidades, se interessem por uma delas e se identifiquem uma habilidade que não necessariamente precisa ser a destaque no perfil de vocês. Por quê? Aí a gente vai para o terceiro ponto, que é avaliar experiências que existam no repertório de vocês. Cada um vai dar uma olhada, com base no que a gente conversou um pouquinho até aqui, do para que serve, aonde encontrar, e pensar, será que realmente eu não tenho uma experiência que atenderia a essa habilidade? Depois a gente vai correlacionar, como é que eu correlaciono esse exemplo com a habilidade, imaginando que eu vou contar isso para o entrevistador, né? De alguma maneira, ali no momento da entrevista, eu preciso deixar claro para ele que eu tenho essa habilidade. E aí vamos contar a história. Eu vou passar as 3 oportunidades com vocês, depois a gente volta para cá, e aí a gente pode ir tirando dúvida e vamos falando. Então, vou ler a primeira habilidade. E aí, nesse momento, também tem uma dica, né? Quem tiver por notebook, computador e quiser fotografar a oportunidade preferida, isso também é uma forma que facilita, porque aí vocês podem ficar lendo, por mais que eu vá trocando aqui de uma para outra, mas aí alguém pode estar querendo ler com calma, então fiquem à vontade para fotografar. Então, eu selecionei uma oportunidade para estagiário de planejamento na empresa Radix Engenharia e Software, aqui no Rio de Janeiro. Então, basicamente, é uma empresa que trabalha com desenvolvimento de software. E aí ela conta um pouquinho a história, né? Tem sede para transformar conhecimento técnico-científico em respostas para problemas complexos do mundo de engenharia e software.
E aí conta um pouquinho do que ela precisa, de pessoas ágeis, éticas, comprometidas com entrega e que estejam em constante busca por aprendizado e novos desafios. Essa parte numa oportunidade é muito comum, né? Várias empresas colocam, inclusive, a missão delas, o objetivo, que tipo de pessoas, que tipo de público ela está querendo captar, e depois ela vem para um momento mais específico, definindo mesmo quais habilidades e conhecimentos ela quer. No caso da Radix, depois de se apresentar, ela coloca quais os requisitos para esse estagiário. Então, como estagiário, ela informa que, primeiro, qual é a responsabilidade. Então, ele vai trabalhar na área de estratégia e novos negócios da empresa, com análise de orçamento, resultado e estratégia. Aqui dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, das atividades. Quais os requisitos essenciais? Formação em engenharia, administração, economia e cursos correlatos ou em curso. O que seria um curso correlato aqui de engenharia, administração e economia? Posso dizer que contabilidade seria um curso correlato, todos os tipos de engenharia, que aqui não está claro, engenharia civil, engenharia de produção, isso para a gente, né, entender como que eu estaria apto. Muitas das oportunidades de empresa, quando coloca essas formações, permitem também formações em marketing. E aí ele também coloca que ele quer um estagiário com boa visão analítica, habilidade com Excel e PowerPoint, habilidade comunicativa e senso crítico. E como diferencial, orientação ao cliente, trabalho em equipe, orientação ao resultado e orientação à aprendizagem. Então, eu vou pegar esse primeiro exemplo para dar uma dica de como que a gente vai fazer a etapa 2 de selecionar uma habilidade se eu me interessei por essa vaga. Bom, adianta eu buscar no meu repertório alguma habilidade que vai comprovar que eu tenho uma formação que eu não tenho? Não, isso está fora, né? Então, se a formação é exigida engenharia, administração e economia, ou cursos correlatos, mas que vai estar ali por contabilidade, por ali, a gente precisa entender que isso vai ser um crivo, né? Vai ser um requisito mesmo. Habilidade com Excel e PowerPoint. Tem um jogo de alguma coisa que eu tenho no meu repertório que pode... Não, também não, né? É uma hard skill. Eu preciso ter esse conhecimento. Mas as outras habilidades, a gente pode começar a olhar, sim, no nosso repertório, mesmo que eu não tenha essa vivência, lembrando sempre que é uma vaga de estagiário, e às vezes muitos estagiários ficam com essa crítica, né? Ah, mas eu estou concorrendo a uma vaga de estagiário e a empresa quer experiência. Como pode? Várias empresas cometem realmente esse equívoco, porque não é necessário essa experiência. Às vezes as empresas determinam tempo de experiência, né? 6 meses, 1 ano. Mas existe uma forma de olhar para esse tipo de divulgação e se colocar através dos conhecimentos, vivências e experiências, não necessariamente uma experiência formal dentro de uma outra empresa, mas desde que a gente identifique as habilidades para aquela vaga e aquela oportunidade. Então, de alguma forma, se eu atendo essa formação, se eu tenho ali um certo nível de habilidade com Excel e PowerPoint, todas as outras necessidades, né, todos os outros critérios para esse processo seletivo, eu posso olhar para o meu repertório e ver o que eu trago. Ou ainda, como eu comentei, eu posso ter a vontade e olhar, não me sentir muito segura, mas será que eu sou mesmo uma pessoa orientada à aprendizagem? Eu não sei, eu ainda nem me formei orientada à aprendizagem se eu tivesse me formado. E aí, nesse momento que cabe o será? Será que eu não trago, na minha vivência até aqui, alguma característica, né, ou uma informação, uma vivência, que vai fazer um paralelo com essa orientação à aprendizagem? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu comecei já algumas vezes, me interessei pelo idioma inglês e comecei sozinha a ler algumas coisas. Eu gosto de assistir seriados sem legenda, porque eu gosto de aprender o idioma. A gente começa a provocar e revirar o nosso baú aqui de conhecimento, que é o nosso repertório. Vou passar a outra oportunidade que eu selecionei. A outra é um analista de comunidade pleno, da Log, aqui em São Paulo. É uma empresa basicamente de logística, né? Ela trabalha com a maioria
com a maioria das unidades dela de negócio, né? São motoboys, não sei se todo mundo conhece a empresa, eu vou falar um pouquinho, que transita documentos, encomendas, e ela, enfim, trabalha com tecnologia, né? É uma grande empresa também de tecnologia, muito parecida com esses outros aplicativos. E aí, quais as responsabilidades para esse analista pleno? Aqui a gente já está num nível que exige uma formação. Bom, será responsável pelas ações de identificação e monitoramento e aproximação dos públicos envolvidos em nossas operações locais, com foco específico nas cidades integrantes da regional. Então, vamos supor que seja uma regional, é a regional São Paulo, e essa pessoa ela vai trabalhar com ações para monitorar os públicos envolvidos nas operações locais. E aí, públicos, a gente pode aqui entender que é cliente, que é fornecedor, e a gente vai ler um pouquinho mais para entender. Acompanhar informações das cidades da regional e dos públicos de interesse que estejam correlacionadas com as operações locais. Então, uma regional, muito provavelmente, da maneira que está escrita aqui, ela tem mais do que uma cidade compõe. Então, se for o estado de São Paulo, são várias cidades, aí a gente pensa em todas as cidades que pode estar compondo essa regional. Então, essa pessoa tem aí uma necessidade de atuação não só com poucos públicos ou só no escritório. Vai precisar um grau de relacionamento. Acompanhar métricas da regional com o objetivo de entender a saúde operacional e potenciais impactos na relação com os públicos locais. Saúde operacional é ver, né, se as coisas estão indo bem, se a parte financeira está funcionando, se os prazos, se a malha ali, logística daquela região está funcionando. Realizar a análise de vulnerabilidade dos espaços onde funcionam as nossas agências e que representem possíveis impactos no relacionamento com o público de interesse. Será que eu estou no melhor lugar? Será que o meu polo de concentração ali dos meus entregadores está localizado no melhor lugar? E aplicação regionalizada de ações de comunicação e contingência. Bom, quais são os requisitos para essa vaga? Capacidade analítica, pensamento crítico, excelente habilidade de comunicação, facilidade em construir bons relacionamentos interpessoais. Ele não está me ajudando, está uma barrinha bem em cima. Ter afinidade com leitura e interpretação de dados, curso superior completo e vivência em atividades de comunicação, engajamento, gestão de crises e comunidade. Bom, essa vaga aqui, diferente da vaga de estagiário, ela não faz exigência a um curso superior específico, porque o trabalho, né, as responsabilidades desse cargo são responsabilidades bastante peculiares da operação dessa empresa. Então, é uma empresa de logística que está contratando um analista de comunidade pleno e que está definindo ali um pouco das responsabilidades. É simples interpretar? Não. Né? Não deixa claro. É diferente de uma oportunidade de analista de RH. Vai trabalhar com recrutamento e seleção ou vai trabalhar contratando o coffee break para treinamento. As responsabilidades aqui têm muito a ver com o negócio. Então, o principal nessa vaga é olhar os requisitos que estão sendo pedidos. Quais habilidades, comportamentos que essa empresa está buscando nesse profissional. Quando eu olho aqui, existe aqui uma exigência que, de alguma forma, é importante que eu tenha, assim, na minha trajetória profissional, que são atividades de comunicação, engajamento, gestão de crise e comunidade. Então, é importante que eu tenha vivência, de alguma forma, com alguma relação ligada a trade marketing, né, a ponto de venda, ou ao ambiente web, mas também algo relacionado a uma campanha de incentivo, de repente, quando eu penso em engajamento. Gestão de crise e comunidade vai estar muito a ver com a informação na hora que o problema acontece. Será que eu já vivenciei isso na minha história profissional? Isso vai fazer diferença para essa oportunidade. E, por fim, a terceira oportunidade, eu trouxe uma oportunidade de Recife, como designer de produto, na Akio.
Ela é uma fintech brasileira que desenvolve soluções no mercado de pagamento e possui a maior rede de franquias de maquininhas de cartão no mundo, gerando impacto a milhares de lojistas de todo o país. E aí a gente começa a perceber que são vagas de empresas que não são, né, nacionalmente amplamente conhecidas, em vários casos, mas que tem uma saúde financeira, que pode ter uma oportunidade super bacana, que pode ter um salário bastante competitivo e que não deixa muito claro, às vezes, em alguns casos, o que exige, né, de concreto. E aí é preciso um cuidado para interpretar a vaga e a expectativa da empresa para entender se no meu repertório não tem habilidades com as que eu possa concorrer no processo. Então, ele fala um pouco do que espera de trabalhar em conjunto, contribuir com a criação e manutenção de componentes, descreve aqui um pouco toda a parte de designer e vem para o perfil desejado. Aqui, de novo, é uma oportunidade que restringe mais a formação. Então, ela exige que seja um design, ciência e engenharia da computação ou cursos similares. Aí vem o que eu posso ter no meu repertório. Ser apaixonado por resolver problemas e criar soluções simples, intuitivas e fluidas. Ser designer de interação incrível. Conhecimento em técnicas e metodologias de design centrado no usuário. Aí eu vou fazer uma leitura aqui meio dinâmica. Ter ótimo senso estético, boa percepção para detalhes. Embaixo ele coloca gostar de ajudar, compartilhar conhecimento, ser aberto a dar e receber feedback, habilidade em comunicação e apresentação, e mais algumas outras, e ainda traz um plus. Né? O que mais o profissional, se tiver, conta ponto? Experiência com a construção de um design system, conhecimento em metodologias ágeis, conhecimento em React Native e habilidades com Adobe XD e Zeppelin. Percebe que, novamente, ele traz aqui hard skills, conhecimentos que ou a gente tem ou a gente realmente precisa fazer a avaliação que está fora. Mas no perfil desejado, eu tenho uma série de habilidades que podem estar nas minhas vivências. E é para isso que a gente vai olhar agora. Qual que é a ideia? Eu vou deixar aqui um tempinho para vocês olharem as oportunidades. Vou deixar aqui 2 minutinhos na Radix de novo, para quem quiser participar e praticar com essa oportunidade, para vocês darem uma olhadinha. E vou fazer isso com as outras 2 oportunidades também. E aí, aqui, o que eu posso selecionar, Roberta? Vamos exercitar com visão analítica? Vamos exercitar com trabalho em equipe? Vamos exercitar com orientação ao resultado? Vamos escolher um item e pensar nesse item com as nossas vivências de repertório. Silvinha, já volto na Akio. É Akio ou Akio? Akio. Akio. Mas é só, o coraçãozinho é só porque eu conheço as pessoas que criaram essa empresa. Olha, que legal! A Rafa foi deixando já ali algumas habilidades, alguns requisitos para ir facilitando no chat. Ela já colocou aqui, ó, no chat todas para as pessoas escolherem. Quem quiser ir lá, a Rafa já deixou tudo escrito lá de cada uma das opções. A primeira de estagiário, a de analista, opção 2, e ela estava fechando a terceira. Vou dar um passeio aqui na segunda, na da Log. A Log é uma empresa que eu acho que ela não está também expandida nacionalmente. Eu sei que aqui no Rio funciona, e São Paulo também, muito bem, e eles estão em expansão, assim, quebra um galho, né? É o Uber do documento. Eu apelidei dessa forma, eles devem adorar o meu apelido, porque, afinal, eles têm um nome e eu estou associando a um outro nome de aplicativo. Em BH também tem? Nossa, eles já me salvaram muito. A gente manda...
Roberta, aqui em Recife, eles encerraram a operação. Encerraram? Uhum. A gente tem, na verdade, nacionalmente, a gente está passando aí por algumas questões, né, nessas empresas de aplicativo, né, com o entregador, em função das condições de trabalho também, né, está sendo aí uma grande discussão no meio trabalhista e como que vamos seguir com esse formato de trabalho, né. Até as mais bem sucedidas aí, como o iFood, né, o Rappi, que também ainda estava num momento de expansão, tem passado aí por algumas questões nesse sentido. Eu acho que isso dificulta bastante também, até a expansão em alguns lugares, né? Vou dar mais um passeio aqui e vou para Áquio. E aí, gente, nesse momento, acho que a Rafa já colocou tudo ali. Relacionamento, construir bons relacionamentos interpessoais, receber capacidade de resolver problemas, ser aberto a dar e receber feedbacks. Esse é muito bom para a gente pensar se a gente realmente tem essa característica, como que a gente é quando um irmão chama para falar umas verdades, o namorado, o marido, a esposa. Isso tudo faz parte de uma ação aí de dar e receber feedback. Como que a gente se coloca nessas situações? É um excelente teste. Não, eu sou ótimo para dar e receber feedback. Eu nem mudo, eu nem fecho a cara quando eu começo a ouvir os meus pontos fracos, meus pontos a desenvolver. Eu vou voltar lá para o nosso caminhozinho. Qual que é a ideia? Então, para quem já anotou, já escolheu a opção que quer pensar e fazer uma equivalência, uma correlação com o repertório, esse é o momento. E aí, conforme vocês forem falando, forem pensando aí, na verdade, conforme vocês forem falando, não, conforme vocês forem pensando e rascunhando, eu vou falar aqui algumas que eu anotei dessas oportunidades para vocês irem comparando com o exercício que vocês estão fazendo. Então, na Radix, como eu comentei, eu selecionei a orientação à aprendizagem. Então, como que eu lido com a prática de estudar sozinho? Eu sou uma pessoa que transita bem nesse meio, né? Eu consigo fazer isso de forma recorrente, tenho disciplina para estudar sozinho. Tenho na minha trajetória aquele papel de ser o amigo que ajuda os colegas no período de recuperação, por exemplo. Busco fazer cursos complementares, além do meu curso principal. Tenho lá a minha graduação e estou sempre buscando cursos complementares, aulas extras para me dedicar. São todas frentes que reforçam a minha habilidade com a aprendizagem, né? Eu gostar, a minha necessidade de estar em constante atualização. Na log, eu separei aqui o facilidade em construir relacionamento. Como que a gente olha para essa característica e busca no nosso repertório vivências, experiências que traduzam que a gente é uma pessoa que tem facilidade em construir relacionamentos? Como aí a gente pensa, como estão as minhas amizades, né? Eu só tenho amizades lá do jardim de infância, do primeiro lugar onde eu residi com a minha família, ou eu venho acumulando amigos e relacionamentos ao longo das minhas trajetórias? Tem o grupo da faculdade, tem o grupo da pós, tem o grupo da minha primeira empresa, que se encontra toda vez em dezembro. Isso são indícios, né, da minha forma de fazer essa manutenção de relacionamento. Eu sou uma pessoa que carrego esses relacionamentos, sou uma pessoa que apresento amigos de acordo com seus interesses. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que
tem facilidade em vender automóvel. Ele é o que mais é procurado para vender automóvel. Eu apresento essa pessoa para o meu vizinho que está querendo vender o carro. Como é que eu faço esse cruzamento dos relacionamentos? Eu sou uma pessoa que vou para cima, né, e promover esses encontros. Isso diz muito sobre a minha facilidade de construir relacionamento também. E na terceira, eu selecionei o gostar de ajudar, porque eu acho uma característica muito ampla, né? A gente fala, óbvio que eu gosto de ajudar. E aí, no processo seletivo, bem ali na hora de conversar sobre a vaga, o entrevistador fala, bacana, sobre o requisito ali, né? Sobre gostar de ajudar. Como é que você vê isso na sua vida, assim, nas suas experiências anteriores? Me traz um exemplo. E aí, branco, total. Eu gosto de ajudar, como é que é gostar de ajudar? É deixar alguém passar à frente, numa fila? Não, vamos vasculhar um pouco mais. O que eu tenho no meu repertório sobre gostar de ajudar? Né? Eu sou uma pessoa que tem algumas experiências com trabalho voluntário, eu sou uma pessoa que meus amigos, quando estão precisando fazer uma transição profissional, olha que eu não tenho nada a ver com recursos humanos, mas todo mundo me manda o currículo, porque sabe que eu conheço alguém, e eu encaminho as pessoas e apresento as pessoas, você já linka com outra habilidade. Então, é um pouco desse levantamento da nossa vivência que é bacana a gente fazer. E aí, Renatinha, vai me direcionando aí de tempo, se a gente já começa a buscar os voluntários a comentar o seu exercício, como foi fazer, que possa dividir com a gente aí uma habilidade e, né, uma vivência do repertório que dá segurança sobre essa habilidade. Eu fiz um resuminho lá no chat, pessoal. Aí, se vocês quiserem ir voltando para poder ver e escolhendo uma aquelas habilidades ou diferenciais. Quiserem ir mandando no chat também qual que vocês escolheram. E é muito bom, Renata, porque você está no login da Rafa, e aí eu falo, a Rafa escreveu lá, e aí... Esse ao vivo nosso, sensacional. E eu vou falando e as pessoas... A gente não sabe se a gente, né, tá atrapalhando quem está fazendo o exercício, mas a gente vai falando. Vai que vai clareando as ideias, não é não? Verdade. É interessante pensar que se esse encontro fosse ao vivo, né, numa sala presencial, nesse momento estaria eu e Renata passando nas mesas, perguntando se entendeu, se quer ajuda, se tem alguma dúvida para tirar. Seria bem assim, não é, Renata? Com certeza. Mas agora a gente está aprendendo, né, nesse mundo novo. Não é? Exatamente. Tudo não é. A gente dá esse momento aqui também, quem acabou o exercício pode ir lá, fazer aquela pausa, fazer um xixizinho, beber uma água. A gente já vai organizando aqui diferente. Essa prática nova aqui faz a gente ter o quê? Mais conteúdo para o nosso repertório. A gente vai só ampliando o repertório. Verdade. Igual eu estou aprendendo a conduzir alguns eventos. E online. Já posso acrescentar no meu repertório. Com certeza. Produtora de eventos online. E não é interessante pensar nisso, assim? Eu vou fazer um comentário aqui, que eu ia fazer agora já na retomada, mas para a gente ir voltando com as pessoas que estiverem exercitando, mas é importante pensar que, assim, a ideia de falar de repertório, né, a ideia de trazer esse tema e de começar a colocar luz nesse assunto, né, fazer com que vocês, quem está aqui com a gente participando desse bate-papo, dessa conversa,
e se pergunta, mas por que eu estou falando disso mesmo? Por que isso é importante? Um dos fatores principais, assim, que deve impulsionar a gente a pensar sobre repertório, parte da nossa necessidade o tempo inteiro de encontrar evidências do que a gente é bom, no que somos bons, né? O tempo inteiro a gente é desafiado a se provar bom para alguma coisa, né? Bom para uma vaga de emprego, bom para um trabalho, bom para uma promoção, bom para um relacionamento, bom para uma amizade, bom para um vizinho. O tempo inteiro a gente é desafiado a comprovar o porquê é bom. E muitas vezes faltam as palavras para a gente tangibilizar isso, né? Falta evidência. A gente geralmente, não digo, né, não dá para generalizar, mas assim, grande parte das pessoas tem essa dificuldade de encontrar evidências na sua vivência daquilo que é bom. Dá um branco, né? Os defeitos a gente fala na hora, né? Os processos seletivos de antigamente era a história, me conta 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Você contava os 3 negativos rapidinho, os positivos davam aquela pausa, né? Como que eu falo? E eu acho que pensar no repertório ajuda a gente a trazer, né, a pôr luz nessas evidências que já estão com a gente. Acho que deu um tempinho já, né? Vamos ver. Vocês querem mais alguns? O Fabrício já se voluntariou. Oba, vambora. Sincronizado aqui comigo no Bora Compartilhar Repertórios, ele já lançou o dele. Eu escolhi capacidade de resolver problemas, da Log. Na empresa onde trabalho, sempre quando tem algum problema, mesmo fora do setor, ou alguém tem algum problema pessoal, sempre me procuram. Olha aí, Fabrício, levantando aí, fazendo o inventário do seu repertório. É exatamente esse o raciocínio. O meu é igual ao do Fabrício, da Silvinha. E aí, olha que eu vou sinalizar aqui, né, nesse exemplo. Se tem essa procura para solucionar o problema, inclusive pessoal, eu já linkaria isso com a outra habilidade, que é a facilidade em construir relacionamento. Porque é uma pessoa conhecida, né, e vira ali uma referência. Pode falar. Falei que ele virou uma referência, né? Virou uma referência. E são esses cruzamentos que a gente vai fazendo e traz isso de exemplo, né, para a oportunidade. E aí, quem quiser falar, enfim, fica à vontade aí para abrir o microfone, dar o seu exemplo, ou colocar aqui também no chat. A Silvinha falou, eu coloquei mais a facilidade de comunicação e conectar pessoas. Conta aí um pouquinho, Silvinha, o que tem no seu repertório que faz você ter essa certeza aí dessa habilidade? Então, esse processo de compreensão do que de fato vem a ser uma habilidade que eu tenho, me traz essas três, na verdade, por também ter como referência, assim como o Fabrício colocou isso na minha realidade, de estar sempre sendo procurada para, ou pensando solução, uma coisa que não tem nada a ver comigo, ou pela a minha proatividade, ou minha forma de reagir ao problema do outro, e assim, como eu sou muito opiniosa, muito... muito enxerida, como se diz aqui na minha terra. No vulgo, tem uma simetência, a sua habilidade de simetência, que é aquela do simetência. Isso, essa é a minha habilidade, isso, exatamente. Então, tem a questão da comunicação e de conexão com pessoas mesmo. Eu tenho muita facilidade de identificar, por meio dessas competências ou características, porque apesar de muito falante, eu também sou muito observadora. E também tenho uma boa escuta ativa. Então, eu acho que isso é uma coisa que
que facilita e que constrói meu repertório. Com relação à vaga, a minha dificuldade aí seria a leitura de dados. Porque, como boa jornalista que sou, é claro que com dados eu não devo me entender muito bem, né? Olha aí, será? Apesar de ter cada vez mais estar nessa atividade de fazer essa leitura de dados, de trabalhar com esses dados. E aí, quando eu falo dos dados, são esses dados mais numéricos mesmo, que é a dificuldade que a maioria dos jornalistas tem. Tem Márcia Demésio, amiga que está aí presente, ela pode me ajudar a falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que a Rô caiu. Vocês estão me ouvindo? Sim, acho que caiu. Ah, tá bom, vou chamar ela aqui. São ofícios da tecnologia, tá? E do ao vivo, né? Foi só eu ou teve mais gente? Acho que foi só você, Rô. Eu fui premiada. Não, a Márcia caiu também. Ela acabou de me mandar mensagem aqui. E foi no meio da sua fala. Você estava falando como boa jornalista que estou, aí estava falando da sua relação com os dados. A minha dificuldade maior seria com a leitura dos dados, e aí dados numéricos, que é uma coisa que é mais difícil para o jornalista, a grande maioria, pelo menos, né? Apesar de ter que ser hoje um dos desafios que a gente tem que lidar pela necessidade de uso. Verdade, verdade. Quem se habilita aí na carona da Silvinha? Deixa eu ver se... Boa noite. Boa noite. Meu nome é Beatriz. Então, eu pensei no trabalho em equipe, na facilidade de construir as relações e automaticamente no reconhecer e dar feedback. Aí eu fiquei pensando, por que disso? Eu pensei de toda a minha trajetória mesmo no âmbito profissional. Hoje eu sou psicóloga, né? Estou atuando na minha área, porém, antes de estar atuando na psicologia, eu trabalhei em outros ambientes. Trabalhei em escola, trabalhei no comércio. E era engraçado porque eu era sempre solicitada a estar presente quando tinha, por exemplo, hora extra. Na escola tinha muitos eventos no final de semana. A Beatriz estava lá encaixada. E era sempre solicitada nesse sentido, sabe? Tem que criar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Iam lá e conversavam comigo nesse sentido. E automaticamente envolve a questão da construção de relações, porque hoje mesmo eu estava até vendo um post mais cedo no Instagram de uma colega que trabalhou lá na escola, deve ter o quê? Uns 6 anos, isso ou mais. E aí, assim, vendo foto da filhinha dela e vendo que o laço, querendo ou não, por mais que não tenha aquele contato até hoje, ficou, sabe? As pessoas me olham com carinho, me vêem na rua, ai, que legal, que bom que você tá bem, que bom que você tá na psicologia. E aí é isso, e automaticamente a questão do feedback, eu acredito que isso já é uma questão até mais pessoal, assim, que dentro do meu relacionamento mesmo, isso hoje é muito presente. E isso automaticamente me ajuda no âmbito total, assim, profissional também. Porque quando você lida com o público, acaba que você precisa lidar com isso. Você tem que entender como que é o serviço que está prestando. Automaticamente você pode receber um feedback positivo ou não, e como que você está recebendo ele,
como que você vê, né, de âmbito de crescimento mesmo. E é isso. E na questão do trabalho em equipe, eu queria só acrescentar uma coisa que é engraçada, porque hoje eu estou atuando na psicologia clínica. E aí, a psicologia clínica, a gente tinha uma ideia de que era um âmbito muito sozinho, né? De que o profissional vive muito sozinho ali, muito solitário. E eu tô vendo que não é tanto, sabe? Eu tenho várias colegas que às vezes vêm compartilhar angústias. Nossa, eu tô com essa dificuldade, como é para você? Então, a gente vê que não é. Aí, novamente, entra a questão do trabalho em equipe, né? Com muita ética, claro, mas a gente sempre ali acolhendo, de fato, a angústia uma da outra, sabe? Isso é muito bom. Que bacana. Olha que bacana, assim, um super cruzamento de uma psicóloga com experiências voltadas ali no seu universo, que estaria totalmente habilitada para participar e falar de características necessárias a um processo para uma vaga que não passa longe da sua formação. Sim. Isso é muito legal. No início eu tive dificuldade de escolher, aí depois eu acho que eu passei alguém. Obrigada, Beatriz. Eu vou pegar a carona da Beatriz aí, já que ela é colega de profissão. Então, a gente, enquanto psicólogo, pode aí pegar carona em várias habilidades, né? Comunicação, relacionamento interpessoal, dar e receber feedback. E como a minha carreira não é só clínica, eu também fui por muitos anos psicóloga organizacional, então o dar e receber feedback eu fazia constantemente por ser consultora das áreas, né, das diretorias. Então, eu tinha que dar muito treinamento de liderança, de equipe. Então, e quando tinha uma equipe com problema, era a Débora chamada, né? E aí, o quanto a gente precisa, no nosso repertório, ajudar, né, quanto psicóloga, líderes, a fazer isso, a aprender a dar feedback e a estar preparado para receber feedback, né? E na clínica, a gente também faz isso o tempo todo. A gente trabalha nesse entrosamento de levantar os pontos de desenvolvimento da pessoa e a gente tem que estar aberta ali para também receber feedback sobre o nosso trabalho. E aí a Beatriz falou uma coisa bem interessante, sobre o trabalho clínico que poderia ser solitário. Como eu amo também o trabalho coletivo, eu faço parcerias com instituições para manter esse trabalho coletivo, né? Então, puxar aí essa coisa ter essa habilidade de trabalho de equipe é muito bacana. Enquanto psicólogos, acho que a gente tem sempre que agregar em grupo também, não só no individual. Então, é muito fortalecedor para a gente estar dando esse olhar o tempo todo, em estar aberto com uma escuta ativa e fazer uma observação do cenário enquanto equipe, né? E na organização a gente precisa disso, né? O quanto a equipe está precisando ou não de suporte. Então, acho que essas habilidades, eu me encaixo aí um pouquinho em algumas áreas, mas eu concordo com a Silvia, acho que foi a Silvia que falou da questão de dificuldade numérica, né? Uma boa psicóloga que sou, eventualmente eu tenho. Mas eu também é um desafio que eu me coloco muito a estar aprendendo com essa habilidade que eu preciso botar no meu repertório. Então é isso, gente. Muito bom, muito bom. E aí a gente tem mais alguém que se habilita a comentar aí a sua seleção de habilidade e comentar um pouco do link que fez com o seu repertório? Mais alguém que escolheu alguma habilidade diferente? Que quer comentar? É interessante pensar, vou falar uns exemplos aqui que surgem às vezes, por exemplo, sobre área comercial, né? Eu sou um exemplo, eu faço parte desse exemplo, inclusive. Eu sempre disse que
eu não tenho muito a ver com área comercial, nossa, eu não sei vender, e aí já perdi a conta de quantos anos em área comercial. E aí a gente começa a perceber que o comercial, muitas das vezes, em várias empresas, não tem necessariamente a ligação com a venda propriamente dita, mas a gente tem outras habilidades de comunicação, né? Eu sempre fui muito chegada a ser a oradora da turma, a dar os recados, a falar quando a professora não estava, a professora está com alguma dificuldade, quebrou um braço, eu ia lá para o quadro para passar as tarefas. Então, sempre tive ali algumas características que me ajudaram nesse movimento de área comercial. E se a gente for pensar, né, quantas pessoas às vezes, mas eu não tenho experiência. Será que você não tem mesmo? Será que em algum momento ali você não vendeu uma dessas, através de uma dessas empresas de revista, uma Natura, uma Avon? Quantas habilidades não tem por trás aí desse processo de venda, né? E a gente minimiza essa experiência. Mas eu nunca vendi nada. As pessoas falam assim, eu nunca vendi nada. Vendi Avon. Aí você fala, você vendeu Avon, né? E aí você teve que apresentar, você teve que ter essa disposição de abordar alguém sobre o seu produto, né? Toda é a forma como a gente olha para a experiência, né? Coloca roupa nessa experiência e conta essa história. E aí a Beatriz está ali contribuindo no chat falando, primeiro conectamos com as pessoas e depois vendemos. É bem por aí. E olha como, em várias ocasiões, a gente diminui, né, essas nossas realizações e as nossas vivências. Né? A gente não enxerga dessa maneira e não vê quanta coisa bacana a gente tem num repertório. Então, quantas vezes a gente passou aqui por um processo de ter que alugar uma casa, ter de comprar uma casa, trocar o carro. O que a gente aprendeu com essas, né, situações do dia a dia? Habilidade de negociação. E aí, às vezes, a gente se boicota. Se eu ler ali numa descrição de uma vaga que precisa da habilidade de negociação, às vezes eu sou capaz de não me inscrever por achar que, nossa, não, eu sou um péssimo negociador. Será? Será que eu estou olhando para essa característica da forma que eu deveria olhar, que eu estou me colocando em perspectiva com aquilo? Bom, se eu já fui capaz de comprar e vender um carro, se eu já fui capaz de comprar e vender um apartamento, ou de alugar um apartamento, de organizar um casamento, de organizar um 15 anos, será que realmente em momento nenhum eu tive a habilidade de negociação? E aí, Silvinha, vou provocar você e Débora, será que vocês realmente não têm essa habilidade com dados e vocês, será que não estão aí colocando uma lupa de aumento muito grande? Não estou falando de analistas financeiros terríveis, mas será que vocês ali, na hora de comparar questões de compras do dia a dia, questões de negociação de espaço, de locação, de valores, para tomar uma decisão, no final das contas, não é através de dados que vocês estão pautando aí as suas decisões? Olha que se olhar direitinho, tem dados no repertório de vocês, mas com certeza. Concordo plenamente. É uma questão de você ver, dados. Mas, assim, no meu trabalho, eu preciso lidar muito com dados, né? E tá vendo, principalmente a questão de recursos, aonde eu aplico, aonde eu não aplico, que tipo de negociação eu posso fazer num trabalho em grupo, e que informações eu posso passar de dados financeiros sobre eles. Hoje mesmo eu precisei fazer uma cotação de preço de um suplemento de doação que eu ia fazer, e estava eu lá fazendo isso com várias farmácias. Né, então, é uma habilidade que acaba que, se você, por um processo de comunicação que vem, uma habilidade interpessoal que vem, e você embarca nessa que você não é tão especialista, mas que te facilita para algumas negociações. É verdade, é verdade. Renatinha, podemos seguir, então? Mais alguém? Tem mais alguém que queria compartilhar? Eu acho que pode seguir sim, Rô. Vamos? Bom,
De toda forma, a gente vai caminhando agora para o final também, né, do nosso bate-papo aqui, do nosso workshop, da nossa conversa, vamos dizer assim. E entre as oportunidades que a gente teria para abordar essa noite aqui sobre repertório, eu selecionei a profissional, como eu comentei, que permite a gente fazer alguns exercícios e, inclusive, trazer muita coisa do nosso repertório pessoal para fazer os exercícios e olhar a forma como a gente se projeta no profissional através dessa perspectiva. Vários outros exercícios poderiam ser trabalhados, né? Quando a gente fala, por exemplo, já estamos na posição, estou na empresa, como a gente se relaciona com outras áreas dentro da empresa, como que é o nosso comportamento, a nossa postura. Então, falar de repertório é bastante vasto, porque é falar realmente das nossas vivências. E aí, como comentei no início, eu trouxe uma frase aqui, uma citação do Murilo Gun, em um curso que está rolando dele aqui. Depois eu até lembrei, Renatinha, que eu podia ter colocado esse curso lá nas indicações também, que é o Reaprendizagem Criativa, na plataforma Reaprendizagem Criativa dele. Quem quiser, enfim, eu deixo aqui a indicação, depois eu passo para a Renatinha também, www.reaprendizagemcriativa.com.br. Tem um curso lá e sobre gravidade zero. A Tayane está colocando também o Murilo Gun, coraçãozinho. É uma experiência muito bacana conhecê-los, né? Lá tem uma turma boa, o Dante Freitas, o Renan, que trocam muitas ideias. E aí ele fala, num dos processos dele lá, Gabriela também está comentando aqui, muito bom o curso. Realmente o curso é muito bom. E dentro de uma das citações que ele coloca, ele fala, né, o criativo combina as coisas que estão no seu repertório e usa a imaginação para uma nova possibilidade. Então, quando a gente olha e começa a se rotular como não criativo, de alguma forma a gente pode não estar olhando para o nosso repertório de uma forma carinhosa, de uma forma interessada no nosso próprio, né, no nosso próprio repertório. Porque muitas vezes as coisas estão ali, estão na nossa vivência, a oportunidade da gente olhar, buscar essas realizações, colocar o ingrediente da imaginação e pensar numa nova possibilidade. Aí a gente aciona lá aquelas três definições para repertório, né? A plataforma do processo criativo, o portfólio de habilidades, o arquivo de soluções de problemas, que eu falei no início, tudo isso está no nosso repertório. E eu acho que o grande objetivo, né? Eu penso que o grande objetivo aqui dessa noite é a gente falar um pouquinho sobre o evidenciar, né, as habilidades, o que a gente traz de capacidade pessoal no nosso repertório. Então, a gente fala muito, né, sobre soft skills, né? Eu até comentei aqui um pouco antes, nas desejadas, nessas 3 oportunidades que a gente passou aqui no LinkedIn, quantas delas não são requisitadas? A gente até sabe das mais desejadas ultimamente, né, das mais buscadas, principalmente em profissionais ligados à liderança, e a gente vê que é coragem, resiliência e orientação à aprendizagem. Beleza, a empresa pode estar buscando isso, né, a gente pode estar querendo desenvolver isso, mas como que eu checo se eu tenho? Como que eu checo se eu realmente trago coragem? Se eu tenho experiências de resiliência? Se eu sou orientada à aprendizagem? Como é que eu checo se eu tenho, se eu gosto? É olhando para o nosso repertório. Então, eu arrisco dizer que mais de 50% dessa relação não está nas nossas experiências de trabalho, nas nossas experiências profissionais. A maior parte está na nossa vivência de dia a dia. E quão rico é tudo isso, né, essa experiência. E como a gente pode transformar isso, tangibilizar numa habilidade e apresentar ela de forma profissional. Então, eu acho que o grande exercício que fica é a gente pensar com bastante atenção no que a gente já carrega no nosso repertório, manter ali a curiosidade a todo vapor, né, para buscar cada vez mais essa construção aí do repertório. Aí eu trouxe aqui as dicas, mas que o Conexão Empatia publicou lá hoje também, na página.
Então, eu falo um pouquinho do KD, que é aí um projeto que está nascendo, está nesse momento aqui falando com vocês, e lá no dia a dia no Instagram eu estou tentando trazer um pouco dessa sensibilização para a gente olhar para o nosso repertório. Tem o Instituto CNV Brasil, que fala muito do tema comunicação não violenta, que é super importante para o nosso repertório, super importante. Beatriz aí também mandando um coraçãozinho para essa pauta, que é uma pauta que tem ganhado muita força, né, ultimamente. Eu falo que existem expressões, termos que estão aí e estão no palco nesse momento e merecem toda a atenção, e comunicação não violenta é uma delas. Tem também o COFI, o Content.vc, que discutem comportamentos no meio digital, provocam uma série de reflexões e contribuem muito para o nosso repertório. É assunto, é reflexão, é pensamento, e isso traz desenvolvimento, né, no final da história, que é um pouco do que a gente falou que seria a expectativa dessa noite. Falo do livro, então, que eu sei de verdade, é que se eu puder fazer um resumo desse livro, eu digo que ele é uma grande coleção de itens do dia a dia que contribui para um repertório. Que contribui para um repertório, não, que contribui para soluções de problemas, para a criatividade, para o autoconhecimento, e que estão num repertório. E, no caso, é uma delícia, assim, de ler e ver como é simples a gente ir se entendendo e identificando situações no dia a dia que nos fazem muito, não só bem, mas contribuem para o nosso desenvolvimento. E aí eu trouxe uma indicação extra também de seriado, que é o N, e que é, enfim, a personagem, ela tem um repertório riquíssimo, e ela fala muito, né, o seriado gira muito também em torno da relação dela com a leitura, né, a forma como ela vivencia as histórias reais do dia a dia e o link que ela faz com as histórias que ela leu e como ela vai lidando melhor com os desafios do dia a dia ali entre um mundo de imaginação e um mundo real, uma série de expectativas. É muito bacana, fica aqui essas dicas e fica aqui o meu muito obrigada, enfim, pela parceria com Conexão Empatia, um projeto que, desde o primeiro dia que eu li sobre, né, a primeira pessoa que eu conheci foi a Sara Cardoso. A gente já compartilha aí alguns anos de repertório profissional, eu e a Sara, e quando eu li a proposta do movimento, eu achei fantástico, acho que a gente está precisando muito disso. Depois de tudo isso que a gente começou a viver lá no mês de março, então, acho que só muita empatia, só muita conexão, só muita troca é que vai fortalecer a gente para o que ainda tem pela frente, né? Acho que o novo normal, ele já é uma realidade, já não sei mais se é normal, se é certo falar em normal, ou novo normal. O que importa é que estamos vivendo esse tempo, né? Somos contemporâneos aqui de uma situação e que sem empatia e sem conexão as coisas vão ficar bem mais difíceis. Então, acho que é isso. Vamos junto e obrigada aqui por estar com vocês. Silvinha, Júlio, Renatinha, Rafa, Sara, toda essa turma aí. Obrigada, Luana. Eu vou aproveitar, não foi combinado, né? Mas eu vou dar um depoimento que agora, enquanto eu fui acompanhando com o treinamento da Rô, né, o workshop, na verdade, aí eu fui pensando, poxa, eu nunca tinha parado para pensar e realmente o repertório foi uma coisa que fez uma diferença na minha vida. Como, né? Eu formei em engenharia de produção e eu sempre pensei em seguir, e assim, durante o meu curso, né, eu fui focando na parte de melhoria contínua, então fiz cursos relacionados ao Green Belt, fui certificada em Black Belt, então, assim, eu ia muito pelo caminho de que eu queria trabalhar na parte operacional. E aí o meu estágio também foi na parte operacional. E aí, quando surgiu uma oportunidade dentro da empresa, foi na parte de manutenção. Aí eu falei, poxa vida, manutenção, nunca pensei em manutenção. Mas aí eu comecei a ler, né, o que a vaga pedia, né, em relação ao... Aí eu falei, poxa, eu não sou
eu não sou engenheira mecânica, e assim, muitas coisas que pediam lá eram um pouco dessa habilidade técnica relacionada à manutenção. E aí no dia, então, e aí o processo seletivo, né, se dividiu em 3 fases, então primeiro tiveram as provas, aí estudei bastante para as provas, os conceitos e tudo mais, mas a grande diferença mesmo foi no dia da entrevista, né, que foi um dos últimos passos do processo. E aí, durante a entrevista, e assim, todos os candidatos que foram para a entrevista junto comigo eram pessoas que já trabalhavam na manutenção, já tinham anos de experiência em manutenção, ou era engenheiro eletricista ou era engenheiro mecânico, que também está relacionado assim com a parte técnica, né, da manutenção. E eu era a única engenheira de produção e que não tinha experiência na área de manutenção. E aí, durante a entrevista, tinham vários gerentes, né, cada um de uma área da manutenção, e vários deles sempre me questionavam: poxa, mas você é engenheiro de produção, o que você está procurando aqui na manutenção? E aí, sem perceber, eu comecei a falar, bom, na faculdade, eu tive uma das matérias foi gestão da manutenção, e foi algo que chamou muito a minha atenção, essa parte de gerir. Aí eu falei, na minha experiência na produção, eu sinto que a manutenção e a produção, elas precisam estar mais próximas, e elas são um pouco afastadas. E a grande estratégia da produção, na verdade, é a manutenção, porque imagina, uma máquina que não esteja funcionando, ela não vai produzir. Então, eu quero entender como, agora que eu já tenho uma visão de produção, eu quero ter essa visão de manutenção para poder ajudar. Então, assim, e aí fui falando da minha carreira profissional, juntando um pouco da minha experiência na escola, né, na faculdade. E aí, felizmente, eu fui contratada na área de manutenção, hoje continuo na área de manutenção, e quando eu pedi um feedback para a pessoa que estava me entrevistando, que tinha uma representante do RH, né, aí eu pedi para ela um feedback, antes deles darem uma resposta de como tinha sido, né, aí... Logo que acabou o processo, que ela me falou que tinha passado, eu perguntei para ela, né, o que tinha sido de positivo. E ela falou exatamente isso, que eu fui a única pessoa que não falou só do tempo que estava trabalhando ali na empresa, na área de manutenção. Eu contei desde o tempo de faculdade, desde os meus interesses que eram relacionados à manutenção. Então, isso... Sem pensar, agora eu tô pensando, poxa, foi por causa do meu repertório, porque se fosse por causa da minha... assim, se fosse para eu comprovar que eu tinha alguma experiência em manutenção, eu não tinha nada. Muito sensato. Estava ousada, todo mundo te achando uma ousada, e você foi ousada em arriscar toda a sua trajetória, e foi sucesso, porque foi genuíno, foi o que você tinha de conhecimento, de experiência, e passou verdade. Então, assim, mais do que todas as fichas, né, comprobatórias que a gente comentou no início, é a gente se fortalecer com o que a gente tem de conhecimento. Que bom que foi a sua história, foi assim. E olhe seu repertório aí vasto. Depois desse processo, quanto mais não tem de história no seu repertório? Ah, com certeza. E agora também no Conexão, eu tenho aprendido muitas coisas que com certeza vão estar inclusas no meu repertório daqui para frente. Muito bacana. Acho que é isso, é um prazerzão. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, e aí, Renatinha, está nas suas mãos. Então, pessoal, mais uma vez, em nome do Conexão, eu agradeço a presença de vocês. Para mim, vou falar do meu, assim, de novo, né, do pessoal, para mim foi muito produtivo, e eu acho que também para vocês, eu espero que tenha sido. Então, só gratidão mesmo que eu tenho, tanto para a Rode, estar disponibilizando seu tempo, né? Hoje a gente sabe que tempo é uma coisa bem complicada. A Silvinha mesmo, na hora que entrou, né, falou, nossa, hoje a nossa vida hoje é tão corrida. Então, assim, a gente já está aqui 1h40 falando sobre repertório. Então, assim,
com certeza eu tenho muita gratidão por isso, e sem vocês também participando, a gente também não tem essa motivação, então eu também dou parabéns para vocês que estão participando e agradeço de coração. É isso. Uma boa noite, obrigada mais uma vez. Vamos trocar ideia lá pelo @Conexão Empatia, pelo @Cadê Seu Repertório? Vamos nos encontrando aí nas redes e nas conexões. Um beijo grande, gente. Boa noite.